Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os nossos destaques. TCE responde a mais uma consulta. Dessa vez, quem teve a dúvida sanada foi a direção de um consórcio. E ainda veja como foi julgado o recurso da Câmara de Porto Esperidião. É o TCE Notícias desta sexta-feira, dia 25 de junho, que está no ar. Olá, tudo bem? Regulares, mas com determinações. Assim foram julgadas na sessão desta semana as contas de 2009 do Consórcio de Desenvolvimento Nascente do Araguaia. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com a análise feita pela equipe de auditoria do relator do processo, conselheiro José Carlos Novelli, o consórcio Nascente do Araguaia apresentou em 2009 um orçamento de cerca de R$ 1.224.000. Já as despesas contabilizaram pouco mais de R$ 1 milhão, o que demonstrou uma gestão equilibrada, já que a instituição gastou menos do que recebeu. Ainda durante a avaliação das contas, o tribunal identificou algumas falhas que não causaram danos ao erário, o que motivou o relator a julgar as contas regulares, mas com determinações à atual gestão. A matéria mais relevante destes autos se refere às interpretações quanto aos limites de dispensa de licitação para os consórcios intermunicipais, sendo a controvérsia superada após a apreciação da consulta 2502-0/2010, formulada pelo próprio consórcio sob exame. Assim, na medida em que a consulta foi respondida apenas do exercício corrente, entendo que as regras dela decorrentes devem ser aplicadas para o exercício de 2010. Na mesma sessão, os conselheiros também responderam à consulta feita pela Prefeitura de Santa Cruz do Xingu. O prefeito de Santa Cruz do Xingu, Eurípides Neri Vieira, perguntou ao TCE se é possível comprar bens fornecidos por empresa de propriedade de membro do poder público ou de seus familiares, quando a inexigibilidade de licitação se não existirem outras empresas do segmento no município e vizinhança. O consulente justificou a pergunta em razão de se tratar de uma situação preocupante, pois existem necessidades urgentes de manutenção de serviços básicos no município que precisam ser atendidas sem infringir normas legais. O relator do processo, o conselheiro Campos Neto, votou por responder à consulta, mas ponderou com o auxílio do conselheiro Valdir Teis e do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, que essa questão é uma exceção à regra de licitação, pois com a ausência de pluralidade devido ao isolamento geográfico, é possível contratar por inexigibilidade, ainda que a empresa seja de agentes políticos, desde que a necessidade seja comprovada e os preços sejam compatíveis com os de mercado. Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Porto Esperidião recorre de julgamento do TCE. O ex-presidente da Câmara de Porto Esperidião, Ailton Barbosa da Silva, recorreu ao TCE do julgamento das contas de 2008 do Legislativo, que foram julgadas irregulares e que acarretou na determinação para que o ex-gestor pagasse multa de 530 unidades padrão fiscal, o que corresponde a R$ 16.900, além de devolver ao município o total de R$ 28.800. Um dos fatores que motivaram a devolução foi o fato do ex-gestor ter apresentado um relatório falho para justificar o alto consumo de combustível pelo Legislativo. Nesse documento, um mesmo carro teria sido usado por diferentes vereadores para fazer percursos distintos. O relator do processo, o conselheiro Humberto Bosaipo, que na sessão teve seu voto lido pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, considerou o recurso parcialmente procedente. Determinar a devolução do total de combustível gasto no exercício, R$ 28.800, seria entender que o veículo não esteve em nenhum momento a serviço da Câmara Municipal de Porto Esperidião, o que não nos parece razoável. Considerando ainda a manifestação ministerial anterior, exposta no processo, que foi pela regularidade das contas, com recomendações e determinações legais, assim como, tendo em vista a tradição dos julgamentos desta Corte
entendo que deve ser sopesada a condenação, aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O Pleno entendeu que o ressarcimento referente ao combustível deveria ser reduzido de 131,31 UPF para 100 unidades padrão fiscal. Assim, as contas continuaram irregulares e o ex-gestor ainda vai ter de pagar a multa de R$ 16.900. Só a devolução foi reduzida para R$ 27.700. Nessa semana, os conselheiros também julgaram uma representação interna contra a Prefeitura de Porto Estrela. Originada por uma denúncia formulada na ouvidoria do Tribunal de Contas, a representação interna aberta contra a Prefeitura de Porto Estrela foi julgada procedente pelos conselheiros. Isso porque ficou comprovado que a Prefeitura contratou de forma ilegal banco particular para realizar o pagamento dos salários dos servidores municipais, um procedimento feito sem a realização de licitação. Como a falha foi comprovada, o conselheiro Alencar Soares concluiu pela procedência da representação e multou o ex-prefeito de Porto Estrela, Benedito de Oliveira. Ante ao não cumprimento da formalização dos procedimentos de elegibilidade de licitação requeridos pelo artigo 26, parágrafo único do inciso da Lei 8.663/93, combina o gestor a multa pecuniária de 50 PF. Nós ficamos por aqui. Este telejornal ainda está disponível no portal tca.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.